amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos. Hoje, dando sequência no estudo do Evangelho segundo Mateus, hoje dia 24 de julho. Com muita alegria vamos dar prosseguimento. Deixo aqui sempre o meu abraço, os nossos votos de muita paz a todos aqueles que acompanham esses vídeos em outros dias, não aqui online conosco, mas que também acompanham. Muita paz a todos. E o nosso abraço, nosso boa noite às amigas, aos amigos que já estão conectando aqui conosco. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, nos ampare, nos inspire, nos envolva a todos em sua santa paz. Boa noite aqui a Luci Faria. Tudo bem, Luci? Bem-vinda. A Fátima também, a Lari, Ana Bush. Tudo bem, Lari? Boa noite. A Auresina Santos aqui no Facebook. A Isabel Costa, boa noite. A Irani Zucatelli Gaspar, também sempre conosco. A Edna Markovics, Clorecido Carmo. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria poder contar com a presença de vocês aqui nesse estudo. A Débora Medeiros chegando aqui também, tudo bom, Débora? O Anderson Tavares, um abraço, Anderson. Aguardando apenas uns minutinhos para a gente poder iniciar então. A Lázaro Oliveira aqui no Facebook também, a Arnilda Klettenberg, muito legal. Romilda Martiniano. Muito bom. Vamos lá, então. A Thaís Del Rey também. Tudo bom, Thaís? Boa noite. Oi, Cássia Cesare também aqui conosco. Que assim seja. Muito boa noite. Muito bom, muito bem-vindos. Ana Bia também aqui no Insta. Bem-vinda, viu, Ana? Vamos então dar prosseguimento, meus amigos, no Evangelho, capítulo 11, versículo 20. Aqueles que estiverem acompanhando com a Bíblia, né, ou com o próprio Evangelho, eu gosto de relembrar sempre que esse estudo que nós estamos realizando não é um estudo no estilo miudinho, né, como alguns lugares realizam, a própria FEB, no estilo dos NEPs, que eles analisam cada palavra, né, eles se detêm muito mais tempo no estudo, fica um estudo bem prolongado, mais aprofundado. Esse estudo que nós realizamos é um estudo mais simples, né? Um estudo apenas para dar uma visão geral sobre o Evangelho, sem um maior aprofundamento, tá? Sempre lembrando isso. Aqueles que despertarem o interesse, depois se aprofundem, né, em outros estudos, com mais detalhes, como esses estudos que são realizados pelos NEPs. Helena Nunes aqui também, boa noite, viu, Helena? Muito obrigado, que assim seja. Bom, nós vamos então, capítulo 11, versículo 20, aqui na minha tradução do Haroldo Dutra, ele coloca julgamento das cidades do lago. E começa assim então. Então começou, falando de Jesus, né? Então começou a censurar as cidades nas quais ocorreram a maior parte dos seus prodígios, e não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido, em pano de saco e cinza. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum,
acaso serás elevada até o céu? Serás rebaixada até o Hades. Porque se em Sodoma tivessem ocorrido os prodígios que ocorreram em ti, ela teria permanecido até hoje. Todavia vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Bom, aqui, amigos, eu até li a passagem toda porque é para dar um melhor entendimento já de uma vez. Aqui nessa passagem, Jesus está se referindo a algumas localidades como Cafarnaum e Corazim, né? E também Betsaida, onde ele realizou muitos daqueles chamados milagres, né? Os prodígios, as curas, onde Jesus fez coisas maravilhosas nessas cidades, e muitos habitantes dessas cidades não se modificaram, ou seja, muitas daquelas pessoas que viram todos aqueles fenômenos não mudaram de vida, né? Não tentaram assimilar os ensinos de Jesus e colocá-los em prática em sua vida. Então o que Jesus está dizendo aqui é que ele cita algumas cidades que foram consideradas cidades de perdição, né? Como tem lá no Antigo Testamento, falando de Sodoma e Gomorra. Eram cidades onde havia muita devassidão, né? Muitas orgias. Então essas cidades dos chamados pecadores, diz lá na Bíblia que Deus ia destruir essas cidades por causa do pecado das pessoas. Então o que Jesus está dizendo é que nestas onde ele estava realizando agora os seus prodígios, né? Ele está dizendo que estas cidades agora seriam muito mais cobradas do que aquelas outras lá do Antigo Testamento que Deus teria mandado destruir, né? Segundo está lá na Bíblia. Ou seja, eles tiveram a presença de Jesus, eles tiveram a maior luz que veio à Terra com esses ensinos tão sublimes e não se modificaram. Imagine, amigos, é como se Jesus viesse hoje aqui entre nós, fazendo todos esses feitos maravilhosos, falando da mensagem do amor, e algumas pessoas não se importarem com ele, né? Não darem atenção, não desejarem modificar suas vidas. É nesse sentido que ele está colocando. Quem recebeu a presença do Cristo, né? Essas cidades que conviveram junto dele e aprenderam com ele e não se importaram, seriam muito cobrados, né? Todas aquelas pessoas no dia do seu testemunho, aí, do seu juízo final, né? Que é o termo usado. Tudo bem? Nós vamos à frente. Muito boa noite para todas as amigas e os amigos que estão conectando aqui. Estou vendo, muita gente chegou depois, daqui conforme a gente vai iniciando, o pessoal vai entrando, né? Muito legal. Muita paz a todos, viu? Muito obrigado pela presença, fico muito feliz de compartilharmos desses estudos. Bom, aí vamos para Descanso para a Alma, capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, Jesus respondendo disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Então aqui, essa passagem, amigos, é aquela que Kardec leva para o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele coloca lá no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, o Kardec trata sobre essa bem-aventurança que se refere à humildade, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, são aqueles que são humildes, né? Que não são arrogantes, pessoas que conseguiram desenvolver humildade. E Jesus aqui começa dizendo que ele agradece a Deus porque revelou a sua mensagem, a sua palavra, a sua lei para os simples e não para os doutores, para os inteligentes. Então Kardec
comenta que poderia parecer estranho isso à primeira vista, porque se Jesus trazia uma mensagem nova, uma doutrina nova como ele trouxe, né? Ensinamentos novos, o mais sensato seria ofertar esse esclarecimento para aquelas pessoas que tivessem mais capacidade de entendê-lo, né? Pela lógica. Seriam os mais inteligentes, os mais preparados, e eram então os doutores da lei daquele tempo, os conhecedores maiores da lei. E eles então deveriam ser aqueles, né, mais prontos para receber a mensagem do Cristo. Porém, o que acontece? Aqueles mais inteligentes, como até hoje acontece, não todos, né, em muitos casos, às vezes a pessoa muito inteligente, ela é muito orgulhosa, ela é muito cheia de si mesma. Aquela pessoa que não tem espaço para assimilar uma doutrina nova. Então, quantas pessoas hoje na Terra que são inteligências notáveis, né? Grandes cientistas, não estamos falando de todos, estamos falando de alguns, que têm um poder intelectual muito grande, mas que nem acreditam em Deus, né? Não querem saber das coisas divinas, porque o seu orgulho, eles se sentem superiores a tudo. Eles acham que tem explicação para tudo. Então é por isso que Jesus disse: eu te louvo, meu Pai, por ter revelado estas coisas aos pequeninos e não aos sábios, porque os sábios não se abrem para assimilar uma mensagem nova. É preciso humildade, né? A mensagem de Jesus, nós sabemos que ela foi muito bem aceita pelos humildes e não pelos poderosos, né? Pelos orgulhosos. Tudo bem? Aí ele continua dizendo: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então aqui, meus amigos, Jesus faz ele fala de um jeito, né? Entre ele e Deus, numa ligação muito forte, muito estreita, que chegou a confundir alguns religiosos. Porque no sentido que ele está falando aqui, tem um outro momento que ele diz assim: eu e o Pai somos um. Se vocês se recordam dessa fala dele? Porque Jesus dizia: quem vê o Filho, vê o Pai. Ou seja, Jesus se colocava como legítimo representante de Deus na Terra. Então, é lógico que ele não era o próprio Deus, como alguns religiosos entenderam assim, equivocadamente, né? Porque quando ele disse: eu e o Pai somos um, pegaram essa frase e entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Mas esqueceram-se, né, de observar quantas outras vezes Jesus disse: aquele que me enviou, o Pai que me enviou, toda hora falando de Deus como seu Pai. Então fica muito claro que Jesus não estava dizendo que ele era Deus. O que ele estava dizendo é que ele tinha tamanha comunhão com Deus, ele conseguia ter uma ligação tão forte com Deus, que ele era então como se fosse o porta-voz de Deus. Aquela pessoa que sabe muito bem representar a outra, né? O porta-voz é aquele que representa a outra pessoa. Então Jesus tinha essa comunhão muito forte com Deus, por causa da sua evolução. Entendamos, amigos, que um dia, né, depois de muitos milênios aí, nós todos também teremos essa comunhão com Deus. Todos nós também um dia vamos estreitar os laços, né, de proximidade com Deus. Isso é que é o belo da criação. Então ele continua dizendo: vinde a mim todos os cansados
e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo bem? A Deise Florencio aqui, nossa amiga da Pensilvânia, muito bem-vinda. A Sônia Maria também aqui chegando pelo Facebook. Os amigos também e amigas aqui que foram chegando. Nosso boa noite, Gorete Curtis. A Simone Menezes também. Olha que dedicação, Simone. Tem um fuso horário aí, né? Difícil. A Cida Baldan, Solange Fontoura, Ana Lopes, que legal. Dorinha Pereira. Muito bem-vindos, viu, meus amigos, minhas amigas. Fico muito feliz com a presença de todos. Bom, então aqui Jesus está dizendo o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E aí ele diz em seguida, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Primeiro ponto aqui, amigos, Jesus, quando ele nos fala para buscá-lo, né, vinde a mim, o que seria o vinde a mim? Vamos pensar nisso. O que seria esse convite de Jesus que ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e aflitos? Esse vinde a mim, amigos, não é só ficar orando para ele. Porque algumas pessoas acham assim, Jesus convida para que eu chame ele, para que eu peça ajuda dele, e fico orando, orando, orando. Não é só isso, no meu entender. Porque esse vinde a mim é a questão de buscarmos o que Jesus oferece. E o que ele oferece são ensinamentos transformadores da nossa vida. Então, vinde a mim, a gente deveria entender, buscar os ensinos dele e colocá-los em prática na nossa vida. Esse é o vinde a mim. Buscar Jesus e trazê-lo para a nossa vida. Aí ele diz, encontrareis repouso, encontrareis alívio. Outro ponto, Jesus não está prometendo retirar os problemas de nossa vida. Ele não está falando, vinde a mim e eu vos livrarei de toda adversidade. Não é isso. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Encontrareis repouso para vossas almas. Ou seja, se nós buscarmos viver os ensinos do Cristo, teremos uma vida mais leve, mais suave, mais tranquila, porque passaremos a viver com mais amor na nossa vida. Por isso que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? São as leis que ele apresenta, as leis de Deus, leis de amor, de caridade, de justiça, de bondade. Então são leis que o jugo é leve, né? São leis que não nos cansariam no sentido de ser algo ruim, é algo bom, mas nós temos ainda, né, dificuldade para colocar essas leis de Deus que Jesus tão bem exemplificou, nós temos dificuldade de colocá-las em nossa vida. Então, quando nós decidimos, né, quanto mais, que a gente está tentando, quanto mais nós decidimos colocar as leis de Jesus em nossa vida, as leis de Deus, melhor dizendo, mais alívio teremos, né? Quando a gente agir com paciência, com tolerância, com amor ao próximo, a gente vai sentir uma paz, o coração mais leve, tudo caminha mais fácil, né? Nosso amigo Gerson Francisco, boa noite, bem-vindo, Gerson. Deixou aqui sua mensagem a todos, né? O Abner Rodrigues também, legal. A Lisete de Almeida, muito bom, que assim seja. Obrigado, Lisete. A Graça Barbosa está dizendo, ele nos fortalece, e é bem isso, né? Se nós soubermos encontrar Jesus e colocá-lo em nossa vida, nós vamos encontrar muita força mesmo, coragem, disposição
para seguir à frente, né? Bom, agora nós vamos mais um tópico aqui. Se tiver alguma dúvida, amigos, pode colocar aí, tá? Mesmo que eu avancei para o próximo, se tiver algum questionamento, a gente volta para ver o que vocês colocaram, tá bom? Bom, nós vamos agora para o capítulo 12, versículo 1, intitulado aqui Espigas arrancadas no sábado. E diz assim: naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. Bom, o que está dizendo aqui, né? Que Jesus passou por aquelas searas, né? Seria aqueles campos de plantação de trigo, né? Que era daquela época, plantavam muito trigo. E o trigo ele tem em formato de espigas também, né? E os discípulos, então, passando por aquela plantação de trigo, tiveram fome e começaram a comer algumas espigas. Acontece que o grande problema é que era um sábado. E aí, amigos, tem uma questão, né? Naquele tempo, que algumas religiões trazem até hoje, a questão do sábado, né? Seria um dia reservado, vamos dizer assim, as coisas santas, né? Um dia que não se deve trabalhar. Então, um dia que não poderia fazer esforço nenhum. E só para a gente entender bem isso, aquele povo naquela época seguia as leis que Moisés, né, havia deixado. Porque Moisés apresentou os 10 mandamentos, que eram leis divinas. Mas Moisés criava leis, ele era um legislador. E nós vemos no Antigo Testamento, constam 613 mandamentos que estão lá colocados na Torá, né? Que eram os livros que Moisés escrevia. Então imagine que aquele povo tinha 613 mandamentos para seguir. E um desses era santificar o sábado. Ou seja, no sábado não poderia fazer nada. Era um dia que seria voltado à meditação, à oração, a elevar o pensamento a Deus, a se voltar mais para a família. Então, qualquer pessoa naquela época não podia fazer nada no sábado, certo? Mas nada mesmo, esse é o problema, né? Nenhuma coisa que exigisse esforço, tipo um trabalho. Então, aqui, os discípulos de Jesus foram comer espigas no sábado, né? E aí diz assim, o Inselma Camargo aqui também, a Dercy Barrios e a Mônica Rovigatti, muito bem-vindas, amigas. Aí diz assim na sequência, e os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ou seja, os fariseus, que eram os doutores da lei, aqueles seguidores, né, da lei de Moisés, do judaísmo, eles começaram a implicar com Jesus porque os discípulos estavam comendo espigas no sábado, né? Colhendo, porque era uma forma ali de trabalho, colhendo e comiam. Então eles começaram a implicar com isso. Ele, porém, quer dizer, Jesus, porém, lhes disse, não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, o que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes. Aqui tem uma passagem, amigos, que nós precisamos ter alguma informação a mais para compreendê-la, né? E aqui nessa tradução que eu uso do Haroldo, ele explica bem essa questão. Porque aqui está dizendo, Jesus está se referindo a um tempo antigo, na época de Davi, que foi aquele grande, né, mensageiro de Deus também, da genealogia de Abraão, né, da descendência. Jesus fazia parte dessa descendência de Abraão, de Davi. Por isso que algumas vezes a gente vê falar, né, filho de Davi, quer dizer, da descendência de Davi.
Então Jesus está lembrando que certa vez Davi entrou naquilo que chama casa de Deus, que seria no templo, e comeu pães que não poderiam ser comidos. Esse é o detalhe. Porque esses pães, está dizendo aqui, eram pães da apresentação. O que eram os pães da apresentação? O Haroldo explica aqui na tradução que eram pães chamados pão perpétuo, ou seja, aquele que estaria sempre sobre a mesa, preparados todos os sábados, vistos que deviam estar sempre frescos. A cada sábado eram trocados por outros, sendo que os pães velhos pertenciam aos sacerdotes, que poderiam comê-los no lugar santo. Então quer dizer o quê? Tinham alguns pães, isso foi mostrado também na série The Chosen, quem está assistindo viu, não sei se recorda, eles retrataram essa parte. Aqueles pães que ficavam reservados, né, para um cerimonial ali. Eram pães que ficavam sempre ali, feitos, prontos, frescos, mas não podiam ser comidos. Vocês estão entendendo? Chegava o sábado seguinte, faziam novos pães e aqueles antigos da semana passada iam para os sacerdotes comerem. Mas aqueles pães frescos não podiam ser comidos. E Jesus está lembrando que certa vez Davi teve fome e ele comeu desses pães que não podiam ser comidos. Então Jesus quis mostrar a eles que Davi fez algo muito pior, né, do que os seus discípulos, que teriam ali comido as espigas, né, do trigo, tá certo? Bom, aí diz assim: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. E se soubesseis o que significa misericórdia quero e não oferenda, não teríeis condenado os sem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer? Que muito maior do que aquele ritual, do que aquela cultura que eles mantinham, né? Por mais que estivesse isso na lei de Moisés, porque vejam, amigos, por que Moisés teria instituído esse mandamento de santificar o sábado? Pensemos, no sentido de que cada pessoa, cada família, reservasse ao menos um dia para as coisas espirituais. Vamos dizer que a pessoa trabalhasse 6 dias da semana, sem se preocupar muito com as coisas, né, espirituais, mas pelo menos um dia seria reservado para uma elevação de pensamentos, de oração, de convivência maior em família, de buscar desenvolver essa religiosidade. Então, o mandamento criado por Moisés não era de Deus, era de Moisés. Era no sentido de ajudar aquelas pessoas a despertarem, né, para também buscarem mais espiritualização para suas vidas, mais religiosidade. Mas eles fizeram algo engessado, né? Eles pegaram esse mandamento e levou a ferro e fogo, como a gente diz, né? Não tinha nenhuma brecha para dizer que não podia fazer diferente. Eles queriam agir com todo rigor, não pode fazer nada no sábado. Por isso que Jesus diz assim, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quando Jesus fala Filho do Homem, homem com H minúsculo, ele está se referindo que ele também veio, né, como nós, num processo de reencarnação, mas ele era o maior expoente, né, a maior referência do ser humano em evolução. Jesus, quando fala Filho do Homem, mostrando essa evolução dos seres que reencarnam em busca do progresso espiritual. Então ele está falando, o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, ele, né, e qualquer um de nós podemos ser Senhor do sábado, porque em outro momento ele diz assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado.
Vejam como é lógico isso. O que Jesus quer dizer? Lógico que nós devemos reservar pelo menos um dia da semana para as coisas do alto, né? Para a busca da espiritualidade, da religiosidade, de nos dedicarmos às coisas de Deus, pelo menos um dia. Mas o que ele quer dizer? Não é para ser tão rigoroso assim, não quer dizer que no sábado não se possa fazer mais nada. Tanto é que na nossa cultura, o dia que está mais reservado ao descanso, né, à família, à religiosidade, hoje em dia é o domingo, não é o sábado. Mas existem algumas religiões mais ortodoxas, né, que elas conservam sim o sábado. É a partir, se não me engano, das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Eles não gostam de fazer nada. E Jesus o que fazia? Ele fazia coisas no sábado para tentar mudar aquela ideia errônea. Eles entendiam que o sábado era para ser um extremismo, vocês entenderam? E Jesus queria tentar modificar essa ideia. Tudo bem aí, amigos? Fico falando muito aqui também, né? Fica até cansativo. Ah lá, a Graça Barbosa está colocando os adventistas do sétimo dia. Então, eu não tinha certeza se eram eles, não sei se só eles, né, Graça? Não sei se também alguma outra religião aí de algum ramo dos evangélicos, né? Porque são várias ramificações, que seriam os protestantes, né? Mas tem essa questão. Então, a Edna Markovic está dizendo, existem religiões que não trabalham no sábado, mas fazem coisas piores. É isso que é complicado, né? Às vezes guardam a questão do descanso, mas não pensam, como a Edna está bem colocando, que cometem erros, né, de outra forma mais graves. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? A Neuza Araújo Lataro aqui também. Tudo bom, Neuza? Boa noite, viu? Bem-vinda. Bom, tudo bem então até aqui, né? Para a gente partir para outro tópico. Deixa eu me ver aqui onde parei. Tá tudo certo, amigos? Vocês acham que está indo muito rápido assim? Continuamos desse jeito? Vou mais devagar? O que vocês acham? Dá um retorno, por favor. Vocês estão entendendo? Está ficando claro isso? Eu fico preocupado porque assim, eu não estou fazendo, como eu já disse, né, tem estudo que analisa cada palavra da frase bem demoradamente, né? Aqui eu estou indo de uma forma mais rápida para dar uma ideia geral do Evangelho, né? Não para entrar muito a fundo, tá? Mas se vocês quiserem, a gente tenta levar de uma forma mais cadenciada, né? Bom, o pessoal está dizendo aí que está claro, está ótimo. Então tá bom. Mas eu queria assim, a ideia, obrigado pelo retorno, pessoal. A ideia, né, é que seja, fique claro, né, pelo menos assimilar assim, pelo menos superficialmente, né, para que a gente consiga entender o que está sendo passado, né? Porque às vezes eu também estou avançando aqui de uma forma que fica meio atropelando as lições, né? Isso eu não gostaria. Se vocês perceberem que está indo muito rápido, vocês me dão um retorno. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pelo retorno de vocês. Então tá bom. Vamos tentar continuar desse jeito então, né? Nós vamos aqui à frente agora então, no capítulo 12, versículo 9. Aqui no meu tópico está intitulado Cura do Homem com as Mãos Atrofiadas. É uma outra cura. Obrigado, viu, Helena? Falando do som também, que está muito legal, né? A Lari aqui também, a Luci. Obrigado, gente. A Fátima, legal. Então tá bom, muito obrigado aí pelo retorno de vocês também, viu? Bom, essa cura que Jesus vai fazer, amigos, também é num dia de sábado. Jesus, ele fazia até questão de curar no sábado, que era proibido, vamos dizer, né, fazer qualquer esforço no sábado. Ele fazia até questão de curar no sábado, de realizar algumas coisas, para mostrar para aquelas pessoas
que eles estavam equivocados, que eles estavam endeusando o sábado, né? Tudo bem que era para ser um dia reservado às coisas, né, do alto, da religiosidade, mas não que não se poderia fazer mais nada. É a mesma coisa nós, por exemplo, temos o domingo como dia de lazer. Mas se surge algo para ser feito no domingo, algo de bom, né, um serviço, um trabalho no bem, por que não pode fazer? Né? Nós não temos essa cultura assim tão engessada, né, como eles eram na época, a não ser esses religiosos, como foi citado aqui já, né, que nós devemos o respeito, né, não estamos querendo desrespeitá-los jamais, eles seguem aquilo que eles acreditam. Mas está muito claro aqui pelo Evangelho que Jesus veio mostrar que não é para ter esse rigor, né? Eu acho que fica muito claro isso. Bom, aí diz assim, 12:9. Tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Sinagoga, acho que todo mundo está acostumado com o termo já, né? Era aquele lugar onde eles se reuniam para estudo das Escrituras. Era tipo uma igreja, um templo, né? Era o lugar religioso deles. Em cada lugar tinha sinagogas, né? Então Jesus entrou na sinagoga, estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, o homem tinha um problema na mão, né? Não abria a mão, atrofiado. Perguntaram-lhe dizendo se é lícito curar no sábado, para que o acusasse. Então, Jesus ali na sinagoga, veja a cena. Nessa sinagoga, um homem com a mão atrofiada. Essa cena também tem lá na série The Chosen. Eu gosto muito dessa série, eu acho que eles mostram de uma forma muito legal, assim, né? Fica umas cenas emocionantes, né? Na hora que Jesus cura. Então aquele homem estava na sinagoga num dia de sábado, lógico, né? Esperando ser curado. Era o momento que ele estava ali diante de Jesus. O que ele mais queria era a cura. Qualquer um de nós que tivéssemos com essa situação, gostaríamos, né, de receber a cura. Só que perguntaram para ele, né? É lícito curar no sábado? Querendo assim provocar Jesus, como a dizer, olha, hoje não é dia de fazer cura, né? Provocando para ver se ele ia fazer a cura. Jesus, porém, lhes disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se vier a cair no fosso num sábado, não agarrará e erguerá ela? Olha a sabedoria de Jesus, né? Ele usava das coisas ali do dia a dia daquelas pessoas. Então ele está perguntando, qualquer um daqueles que estavam ali na sinagoga, os religiosos, que tivesse uma ovelha, porque ele fala coisas da época. Naquela época, amigos, as pessoas tinham muitas ovelhas, era comum, né, a criação das ovelhas. Então, e a ovelha era muito valiosa, né? Um valor de mercado grande. Eles não poderiam perder uma ovelha assim, a troco de nada. Então Jesus pergunta, se a tua ovelha cair no fosso, né, como ele disse aqui, você não vai retirá-la do fosso porque é sábado? É lógico que eles iriam retirar, eles não iriam querer deixar a ovelha morrer. Nem tanto pela preocupação com o animal, mas mais pelo prejuízo que lhes causaria. Então Jesus provoca eles a reflexão. Se a sua ovelha caísse, você também não iria retirá-la? Para levá-los a pensar sobre isso, né? Aqui a Thaís colocando que também está adorando a série The Chosen. É muito boa, né, Thaís? Eu já vi, acho que as 3 temporadas, acho que a 4ª não saiu ainda, né? Alguém sabe dizer da 4ª temporada ou vai ser nos cinemas, parece, né? Bom, aí diz assim, ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Então diz ao homem, estende a mão. Ele estendeu e foi restaurada, ficando sã como a outra. Após saírem, os fariseus formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. Bom, então Jesus cura o homem, né, no dia de sábado, depois que ele faz esse argumento muito lógico, né, se a ovelha caísse no fosso, eles iriam tirá-la, por que não fazer o bem de curar a mão daquele homem com a mão atrofiada? Então o que Jesus diz aqui para reforçar?
é lícito fazer o bem no sábado, né? Porque mesmo que fosse um dia de elevação, né, de busca de maior religiosidade, fazer o bem é algo também nesse sentido. Por que não fazer o bem no dia reservado, né, ao descanso, à busca aí de espiritualização? Então aí eles ficaram muito, né? Foi mais um motivo para eles, os fariseus, né, aqueles doutores da lei, se revoltarem contra Jesus e começaram ali a armar, né? Começa toda uma busca de tentar acusar Jesus, que eles queriam acabar prendendo Jesus, não estavam, e até matá-lo, né? Não estavam nada contentes com aquilo que Jesus vinha fazendo, porque Jesus contrariava leis que eles seguiam muito fervorosamente, leis de Moisés. E Jesus muitas vezes dizia: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Algumas coisas Jesus vinha revogar a lei de Moisés. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, chama assim: não vim destruir a lei. A gente não pode confundir que Moisés tem duas questões de leis. Tem as leis divinas, né? Os 10 mandamentos, mas tinham muitas outras leis que Moisés instituía como legislador que era, para conter o abuso daquelas pessoas. Então, quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, ele está se referindo àquilo que Moisés instituiu. Aí ele dizia, eu, porém, vos digo, ou seja, esquece aquilo e agora eu venho trazer o que é o mais sensato. Por que isso, amigos? Moisés fez algo errado? Não. Moisés criou leis apropriadas ao povo de sua época. Moisés viveu mais ou menos 1.300 a 1.500 anos antes de Jesus. Era uma humanidade dura de coração, um povo rebelde, um povo agressivo. Então Moisés precisava criar leis que contivesse um pouco aquele ânimo violento daqueles homens e mulheres, né? Então as leis de Moisés eram mais duras. Olha, não pode isso, não pode aquilo. E Moisés dava caráter divino. Ele dizia que foi Deus quem determinou dessa forma, para que as pessoas respeitassem. Então quando vem Jesus, Jesus esperou aquela mesma humanidade reencarnar séculos e séculos. Quando ele vem, eram aquelas mesmas pessoas que já estavam mais maduras espiritualmente, já estavam mais preparadas para receber um avanço no entendimento das leis divinas, certo? Então Jesus vem e traz o quê? A lei de amor, porque Moisés era a lei de justiça, olho por olho e dente por dente, era o que Moisés seguia. Se alguém te roubou um animal, você tem direito de roubar um também. Se alguém te matou um membro da família, você tem direito de matar um membro também. Era olho por olho, dente por dente. Jesus veio e disse, eu, porém, vos digo, se alguém te bate na face direita, apresenta-lhe a outra. Amai os vossos inimigos. Jesus veio fazer uma revolução, né? Porque já era, aquela humanidade já tinha condições mínimas de começar esse novo aprendizado. Vocês estão entendendo? Já era um progresso na humanidade. Porém, amigos, para dar um contexto geral, Jesus também chegou o momento que ele disse, muitas coisas ainda eu vos tenho a dizer, porém, vós não podeis suportá-las agora. Mas se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, porque Ele era o primeiro Consolador, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito, e acrescentar e explicar aquilo que por ora não posso explicar. Jesus falava do Espiritismo, doutrina do Cristo, entendamos isso. A doutrina espírita é doutrina de Jesus. Nós estamos honrados de fazer parte dessa doutrina, mas não somos os donos da doutrina espírita. A doutrina é do Cristo e Ele quer que todos cheguem, né, livremente,
que consigam acolher esses ensinamentos em sua vida. Então, para a gente ter uma ideia, que Moisés agiu certo na sua época, ofertou o que era possível de acordo com aquele povo. Jesus veio, avanço, lei de amor, evangelho, e mais à frente surgiria o Espiritismo, não para ser superior a Jesus, entendamos isso também. O Espiritismo só veio relembrar os ensinos do Cristo, a moral é a mesma, e veio explicar e aprofundar ensinos que Jesus não pôde dizer naquela época. Então, para a gente ver como as três revelações se ligam, né? São complementares. A lei de Deus sendo revelada em três etapas aí da humanidade, certo? Querida amiga Joana Scarpellini aqui conosco também, está dizendo aqui, momentos de mudança. Momentos de mudanças, transição é sempre difícil e complexo, até hoje temos dificuldades. Pois é, bem colocado, Joana, porque Moisés viveu um problema lá atrás, né? Com Jesus outra fase, e agora também vivemos um momento desafiador da transição planetária, né? Então, são momentos difíceis que nós somos convidados a agir da melhor forma aí de acordo com o entendimento que vamos recebendo, né? É isso aí, gente, muito legal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, que às vezes eu vou comentando e não percebo. Então, Simone, acho que tem 3 episódios, tem 3 episódios não, tem 3, como é que chama? Não é episódio, 3 fases, né? Eu não lembro a palavra aqui, mas acho que são temporadas, né? Ah, Simone está dizendo que a 4ª temporada já saiu. Que bom, Simone, eu não vi, então, não é na Netflix ou não? Pela Netflix eu vi só 3. O nosso amigo José Celso Victorelli, um abraço, viu, José Celso? Um abração, um amigo aí, trabalhador, divulgador da doutrina. Simone, ao final a gente faz a oração também, tá? Aí aqueles que quiserem colocar um copinho com água, que a gente pede, possam ser fluidificadas, né, pelos amigos espirituais. Temporadas, não estava lembrando, não, Lúcia, obrigado. Tem hora que some a palavra, né? Bom, deixa eu ver o horário, ver se dá para a gente fazer mais um tópico aqui. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um tópico. A Silvia Guerra, querida amiga, está dizendo aqui: esta lição de Jesus serve para nós que estudamos a doutrina. O estudo com certeza é muito importante, mas acima de tudo praticar a caridade é prioridade, porque fora da caridade não há salvação. Às vezes somos solicitados a socorrer aflitos e podemos retomar o estudo depois de auxiliar. Muito bom, né, Silvia? É isso mesmo. A Rose aqui também no Insta, tudo bem, Rose? Isso, a colocação da Silvia é muito importante, né? Porque às vezes, vamos pensar, às vezes a gente está indo para um compromisso na casa espírita e podemos encontrar alguém necessitado no caminho, né? Aí a gente pensa, não, mas eu tenho um compromisso, né? Eu tenho que cumprir o compromisso, e deixa a pessoa. Então é o que ela está colocando, a gente precisa entender a prioridade, né, do socorro, do auxílio, desde que... porque às vezes é preciso naquela hora de emergência, e a gente às vezes não tem esse olhar, né, do que é prioridade. A gente quer ser religioso, mas o principal é como a Silvia está colocando, né? É o auxílio, é o bem que se faz, é a caridade verdadeira. Então isso me lembra, né, Silvia, aquela parábola do bom samaritano, que os religiosos passaram, viram um homem caído e passaram ao longe, né? E quem auxiliou foi aquele outro samaritano que era mal visto, né? Que não era considerado um religioso, ele que socorreu o homem, né? Ah, entendi, Simone, aqui na Netflix não tem, né? Obrigado, viu? Vamos aguardando a ver a hora que conseguir acompanhar, né? E Simone, tá difícil a situação, né?
Mas Deus abençoe vocês aí, Simone, que enfrentem da melhor maneira possível, que os bons espíritos amigos, né, possam ajudá-los. É difícil, né? A questão de suicídio é complicado. Vamos orar assim ao final, né? A gente faz uma oração em conjunto. Que Deus dê forças a todos, né? Para enfrentar. Bom, eu vou ler só mais um trechinho aqui que chama O Servo do Senhor. Está no capítulo 12, versículo 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Ou seja, sabendo disso, no sentido de que os fariseus se reuniram querendo, né, matar Jesus, até diz aqui no Evangelho, por causa dessa cura aí, né, desrespeitando a tradição deles. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Seguiram-no turbas numerosas e ele curou a todos. E advertiu-os para que não tornassem público. A gente vai ver várias passagens do Evangelho, amigo, que Jesus fala quando ele curava, olha, não conte isso a ninguém, né? Ou às vezes ele dizia, vai te mostrar aos fariseus, né? Porque era apenas para um controle sanitário, vamos dizer assim. Aqueles doutores da lei, eles também controlavam a questão da saúde pública, né? Saber se, porque às vezes tinha um leproso que tinha que mostrar que foi curado, para que pudesse ter acesso, né, à convivência normal, porque senão eles ficavam excluídos, né, isolados. Então, nesses casos, Jesus mandava se mostrar no templo. Mas muitas vezes ele apenas dizia, não conte isso a ninguém. A gente pode entender em dois sentidos, né? Questão da humildade, Jesus não queria ficar mostrando o que ele fazia, não era preciso fazer propaganda, né, das possibilidades que ele trazia. E também no sentido de que Jesus tentava manter no anonimato máximo possível a sua missão, porque ele sabia que muitos já estavam conspirando contra ele, né? Então, quanto mais notícias dessas curas, desses chamados milagres, chegassem aos ouvidos daqueles que conspiravam contra ele, né, era mais problema. Então Jesus pedia para que não falassem, né, para que não contassem. Tá legal, Graça. Boa noite para você, viu? Vai com Deus. Aí diz assim na sequência, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Olha que legal, aqui é uma profecia, né, de Isaías, um daqueles profetas que falavam da vinda de Jesus, e esses profetas, amigos, falavam mais de 500, 600, 700 anos antes de Jesus vir, eles já faziam as profecias como essa aqui. Como se dissesse, né, como Deus falando de Jesus, eis o meu servo, que escolhi o meu amado, ou seja, Jesus que representava muito bem as leis divinas, né, por já ter aprendido o caminho da redenção, né, da sua elevação. Então diz aqui, em quem minha alma se compraz, assim, aquela alegria, né, do Criador, vendo mais um de seus filhos que chegaram à perfeição possível, né? Não contenderá nem gritará, e não se ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até quando levar a justiça ao triunfo. Em seu nome os gentios esperarão. Tem umas palavras estranhas, né? Um linguajar que era muito próprio da cultura da época, né? Mas a gente vai interpretando dentro das possibilidades que Jesus veio
na maior mansidão, né? Sem impor nada. Por isso que fala que não contenderá, ou seja, não vai brigar nem gritar. Jesus não impunha as leis de Deus. Jesus convidava, né, a busca do reino de Deus, mas ele não impunha, ele respeitava, não se exaltava, não gritava, não desrespeitava ninguém. Então aqui ele está dizendo, mas até quando levar a justiça ao triunfo? Quer dizer, Jesus tinha a missão de escolhido de Deus para ser governante espiritual do planeta Terra, fazer que a humanidade chegue à condição de elevação, né? de perfeição possível. Jesus é o condutor das almas humanas da Terra, para que haja justiça. Por isso que fala, levar a justiça ao triunfo, ou seja, para que a justiça possa reinar na Terra. Nós vemos ainda muitas injustiças, mas Jesus está trabalhando para que cheguemos à condição de vivermos em paz. E diz, em seu nome, os gentios esperarão. Quer dizer, os gentios, que eram um povo excluído, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a mensagem chegava ali no povo, nos judeus, o povo de Israel, né? E os gentios eram os povos fora. Todos aqueles povos que não fossem judeus eram considerados gentios. Mas até eles seriam abençoados com a mensagem, porque vemos Paulo de Tarso, né, o vaso escolhido por Jesus, foi o grande divulgador da mensagem do Cristo fora da região dos gentios, dos judeus. Paulo de Tarso levou a mensagem do Cristo aos gentios, né? Por isso que ele é considerado o apóstolo da gentilidade, ou seja, aos povos gentios, aqueles povos que não conheciam a mensagem. E Paulo fez esse trabalho maravilhoso, né, de levar essa mensagem de Jesus além das fronteiras, né, ali daquele povo, né, precisamente ali dos judeus, certo? Bom, vamos ficar por aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. A Edna está dizendo, a justiça divina é perfeita, a dos homens segue seus próprios caminhos. Sim, a gente tem que lembrar-se sempre, né, Edna? A diferença aí entre a justiça divina e a justiça humana, né? Bom, deixa eu dar um recadinho antes que eu me esqueça, gente. Muitos de vocês aqui acompanham também comigo o estudo de Nosso Lar, né? O próximo estudo nosso, que deveria ser na segunda-feira, nós vamos fazê-lo no domingo próximo agora. Mas eu recebi um convite agora, esses dias, para também fazer um estudo com a amiga Eliana Araújo, lá do SEJA, né, do Centro Espírita Joana de Anjos de Ubatuba. Então eu vou tentar fazer 2 lives em seguida. Aqueles que quiserem acompanhar, né, nós vamos fazer um bate-papo com a Eliana Araújo, que ela é do SEJA, né, do Centro Espírita Joana de Anjos de Ubatuba. Nós vamos fazer essa live às 19h30. E aí vou fazer o estudo do Nosso Lar às 21 horas, tá legal? Vou ter meia horinha aí de intervalo, porque às vezes atrasa um pouco, então eu termino o bate-papo com ela e já entro daí meia hora para fazer o estudo de Nosso Lar. Então não estranhe que eu vou divulgar nas minhas redes sociais essa live às 19h30 e o Nosso Lar às 21 horas. Aqueles que quiserem, né, participar dos 2 momentos, fica aí o convite, será uma alegria. Se quiserem só o Nosso Lar ou só com a Eliana, aí vocês façam a escolha daquilo que é possível. Tá legal? No próximo domingo, então. E depois eu divulgo isso direitinho para relembrar, tá bom? A Conchita Bush aqui, obrigado, Conchita, para você também. Obrigado, legal, Mônica, muito bom. Então, no bate-papo com a amiga Eliana, nós vamos falar sobre o despertar da consciência, né? Buscando aquela fala de Paulo, desperta, ó tu que dormes. Tá legal? E no Nosso Lar vai vir um capítulo muito interessante também, que, se não me engano, fala sobre a volta, né? A reencarnação da Dona Laura. Tá legal?
Fica aí então 2 compromissos. A Ana Lopes dizendo que bom, porque na segunda eu vou no centro, não dá para acompanhar. Legal, né, Ana? Então pelo menos no domingo fica aí possibilidade de 2 estudos, se quiserem, né? Obrigado, viu, Adair? Um abraço, Adair. Dorinha Pereira, Edna Markovitz, Adileta, Arnilda. Obrigado, gente. Que assim seja. Que bom, né? A Mônica também prefere o domingo. Então, o domingo eu sei que é um dia mais tranquilo, né? Mas eu não marquei nosso lar no domingo, porque surgem muitos outros compromissos no domingo também, né? Então ficaria tendo que pular sempre, eu preferi optar pela segunda. Tá bom? Aqueles que quiserem, então, vamos fazer a nossa oração final. Tem pedidos aí, né, da Simone também, e por todos nós. Obrigado, gente. Muito obrigado pelas mensagens aí tão fraternas. Obrigado, Helena Nunes, a Rose. É sim, Rose, tranquilo, tem o Evangelho no Lar, né? Mas fica gravado sim. Muito bom, Rose. Que bom, viu, Rose, que você segue firme aí com o compromisso do Evangelho no Lar, né? É isso mesmo, é muito bom. Então vamos lá? Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, muito obrigado, Jesus, por nos acompanhar de há tanto tempo. Quanta dedicação de tua parte para nos ajudar a encontrar o caminho de luz. Quantos mensageiros abnegados já nos enviastes para ensinar o caminho. E quanta ingratidão de nossa parte te devolvemos. E mesmo assim, Senhor, quanto nós percebemos que Tu prossegues com muito amor por toda a humanidade, ofertando-nos a luz do entendimento, despertando em nós os sentimentos mais puros do amor verdadeiro, através desse Evangelho de luz. Então, nossa gratidão imensa, Mestre, porque somente em Ti nós encontraremos o caminho da verdadeira felicidade. Por isso agora começamos a entender quando nos dissestes que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E Tu dissestes também, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Obrigado, Senhor, porque começamos a entender isso. Porque começamos a compreender que Tu estás falando conosco no Evangelho. O Evangelho, começamos a perceber que é a orientação segura, a luz mais potente, que nos abre os caminhos, que nos clareia os caminhos da vida, nos ensinando a fazer escolhas melhores. Mas nós te rogamos, Senhor, somos frágeis, somos muito frágeis, e nós te rogamos, nos ampare sempre, Senhor. Nos ajuda a reerguer nos momentos de queda, nos momentos de desânimo, que nós possamos prosseguir firmes, com bom ânimo, com coragem, que a Tua mensagem possa cada vez se fazer mais forte em nosso coração, que nós consigamos aumentar o amor em nós, para que passemos a enxergar em todos à nossa volta um irmão diante de Deus, nosso Pai. Abençoa, Jesus, esses irmãos que enfrentam provas mais duras. Abençoa, Senhor, esses irmãos que acabam, por um motivo ou por outro, desistindo da vida.
nós sabemos o quanto sofrem aqueles que assim agem. Permita, Mestre, que os teus mensageiros de luz possam socorrer, inclusive no comando de Maria Santíssima, nossa Mãe, socorrer aqueles irmãos que deixam a vida dessa forma. Sabemos que a misericórdia divina é grande e mesmo estes estarão muito bem amparados, que nós possamos orar por eles e a todos que necessitam do teu amparo. Obrigado, Jesus, por mais este momento estivemos reunidos em teu nome, por aprendermos um pouquinho mais com o teu Evangelho e que assim possamos colocá-lo em nossas vidas no dia a dia, a cada dia buscando viver um pouquinho mais da tua mensagem transformadora, da tua mensagem luminosa em nossas vidas. Que assim seja. Obrigado, Luci Faria, Ercília Machado, Zé Carlos, Dorinha, a todos vocês. Muito obrigado, amigos. Que alegria mais esta noite juntos. Enquanto pudermos, vamos seguindo. Não sabemos por quanto tempo, não temos data marcada, mas vamos seguindo, né? Enquanto pudermos estar aqui juntos, para mim, pelo menos, é uma grande bênção. Obrigado, Lari, Débora. Agradeço muito de coração a todos, porque é muito bom, né, sentir a presença amiga, o carinho de vocês, essa amizade que alguns à distância, né, nem conheço pessoalmente, mas tenho muita consideração por todos, como se irmãos, né, de convivência fossem. Fátima, muito obrigado, viu, Romilda, Thaís, a todos vocês. Gente, não tenho palavras para agradecer todo esse carinho, todo esse companheirismo que vocês nos ofertam. Que Jesus nos inspire sempre, nos abençoe, nos fortaleça, para que continuemos nessa caminhada em busca do aprendizado e, mais que isso, em busca da nossa redenção, né? Muita paz. Aqueles que puderem até domingo, então, relembrando domingo às 19h30 e às 21h. Que bonito, André colocando, você já faz parte da família, que legal, né? Muito bom, gente. Vocês são amigos de verdade, né? Almas afins aí, que estamos na mesma busca. Isso é família espiritual. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Simone. Muito obrigado mesmo, viu? Muita paz, gente. Deus abençoe seus lares. Até domingo, então. Um abraço.